Bom dia! A nossa obra literária analisada se chama Angústia, de Graciliano Ramos. Os integrantes do grupo são Ana Júlia Taicico, Janaína Manzari e Manuela Ramos. Somos da DM 91, integrada ao ensino médio do Instituto Federal de São Paulo, Campus Birigui. Não sei para que diabos quero olhos, sou uma besta. Quando a realidade me entra pelos olhos, o meu pequeno mundo desaba. Graciliano Ramos, nascido em 1892 até 1953, foi um escritor, jornalista e preso político brasileiro, que nasceu na cidade de Quebrangulo, Alagoas. É considerado o melhor ficcionista do modernismo e o prosador mais importante da segunda fase do modernismo. As atividades literárias de Graciliano Ramos têm início em 1904, quando publica seu primeiro conto no jornal do internato, intitulado O Pequeno Pedinte. Suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas, que as tornam de interesse universal. Sua obra de maior destaque foi Vidas Secas. Se trata de um romance publicado em 1938. Retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos, obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. A obra Angústia foi publicada em 1936, tendo como principal característica a descrição dos estados de alma dos indivíduos que questionam o tempo todo sobre si e o mundo. É escrita a partir de uma narração de alta análise e interioridade do protagonista, Luiz da Silva, um funcionário público e escritor frustrado. O livro começa com Luiz buscando refletir e entender tudo que o rompimento de seu noivado com Marina lhe causou. Mais desordem. Insatisfeito com seu presente, só consegue olhar para o passado, remoendo memórias amarguradas e alimentando o pessimismo sobre si mesmo e o mundo em geral. O relato de Luiz da Silva corresponde em tempo e espaço ao momento em que Graciliano escreve o romance, Maceió, após o golpe de 1930. O autor havia finalizado a revisão da última versão manuscrita no dia 3 de março de 1936. Na tarde desse mesmo dia, Graciliano Ramos foi preso pelo exército de Getúlio Vargas, acusado de subversão e associação ao comunismo, permanecendo encarcerado por quase um ano. Tempo e espaço. Como leitores, acompanhamos os pensamentos de Luiz ao longo da obra. Por muitas vezes somos levados ao seu passado no sertão de Alagoas. Ele possui uma grande satisfação com seu presente e passa muito tempo remoendo frustrações e injustiças sociais do passado, o que o torna inseguro e pessimista sobre o futuro. Ele se muda para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades profissionais, mas fracassa e resolve se fixar em Maceió em uma própria moradia, onde se passa o presente da história. Foco narrativo. Ao longo de todo o romance de Angústia, a narrativa é apresentada pelo ponto de vista de Luiz. Sua narração demonstra sua tristeza e sentimentos mais profundos. Somos levados a entender suas muitas dores conforme lemos sobre as suas experiências de infância, fracassos profissionais como sua carreira mal-sucedida como escritor, suas desilusões amorosas e sua pobreza. Personagens. Luiz da Silva é o protagonista da obra, nascido no Nordeste de vida difícil por ser funcionário público e não possuir herança. Tem uma personalidade melancólica, introspectiva e pessimista sobre si mesmo, que pode ser facilmente percebida na leitura da obra. Marina. Uma mulher gentil e frágil de classe média que funciona como parte fundamental da trama do romance. Ela é ex-noiva do protagonista Luiz da Silva, exercendo o papel de musa para ele, mas paralelamente também se envolve com Julião Tavares, o que gera todo o ápice da história. Julião Tavares. De classe média alta e boa posição social, podemos observá-lo sendo um grande homem de linguajar bastante rebuscado e formal. Tem um relacionamento com Marina por sua beleza, mas mantém uma amante em sigilo. Dona Adélia, mãe de Marina, que aparece sempre em defesa e para amparo da personagem. Moisés, um colega de Luiz de descendência judaica e tendências socialistas. Importância da obra para a literatura em língua portuguesa. Angústia foi publicada na época em que o escritor estava preso pelo governo Vargas e é considerado um dos romances mais ricos que a literatura brasileira já teve.
ganhando o Prêmio Lima Barreto pela revista acadêmica e contribuindo de maneira eficaz para a ascensão do seu autor. A história é dotada de diversas simbologias que fazem referência à situação social, ao sistema político e, ao mesmo tempo, discute a existência humana, as relações sociais e o psicológico. Além disso, pode ser considerado o que chamamos de romance metalinguístico. A obra revela a crise que foi resultado da mudança de sistema político na época, o que se pode perceber através das mudanças entre as gerações da família de Trajano, o poderoso senhor de terra, as quais passam pela vida de seu filho Camilo e terminam em Luís da Silva, o protagonista e narrador da história. Como as outras narrativas de Graciliano, o que está em jogo em Angústia é o ataque à sociedade burguesa. Narrativa em parafuso. Ao decorrer da obra, o protagonista Luís fica sabendo que Marina foi seduzida e abandonada grávida. Cheio de raiva, ele assassina seu concorrente com uma corda. A ação é descrita no final do livro, mas se trata, na verdade, o fato motivador de toda a narrativa, pois a angústia do começo da obra está fortemente relacionada ao ato violento que cometeu. Narrativa parafuso é conceituado como a narrativa que circula sempre em torno do mesmo motivo, como um parafuso, onde a ação pouco avança, se novela sobre si mesma e multiplica-se em variantes, um sistema complexo de repetição. Intertextualidade. Como fonte de inspiração para a criação do romance, acredita que Graciliano utilizou de algumas situações, como o próprio contexto histórico em que vivia e estudos da área de psicologia. Grandes autores nacionais também podem, de alguma forma, ter contribuído como inspiração. É o caso de Machado de Assis, na criação de personagens profundos com histórias complexas, de Aloysio Azevedo, ao retratar um ambiente de pobreza, e internacionalmente, o autor russo Dostoiévski é apontado como críticos literários como uma fonte possível de inspiração. Em um de seus livros, Crime e Castigo, é possível observar muitas semelhanças com Angústia. Representam em seus romances situações de violência e opressão que envolvem o protagonista, onde ambos cometem um assassinato e são acometidos por sentimentos conflitantes. O romance Angústia, de Graciliano, como outras obras famosas do autor, foram adaptadas para diferentes linguagens artísticas, como o longa-metragem produzido por Silvio Beck em 2012, A Angústia, o monólogo teatral pelo grupo Mídia Produções em 2019, no Teatro César Cava, em Presidente Prudente, e atualmente o livro se encontra na 88ª edição, produzida pela editora Record em 2019. A FUVEST divulgou a lista de obras literárias exigidas para 2020 até 2022, incluindo Angústia. Agora algumas questões. Assinale a afirmativa incorreta sobre o enredo de Angústia. A história do romance é contada por seu protagonista Luís da Silva, último filho de uma família rural decadente. O narrador é um homem atormentado pelas lembranças do tratamento rude recebido na infância, pelas figuras do avô e do cangaceiro José Bahia. Migra para a cidade e passa tempo ali por misérias e humilhações, mas termina conseguindo um emprego como jornalista. O narrador é um homem culto, funcionário público e jornalista, de vida urbana, mas de origem rural, de modo que o romance é narrado com brutalidade da linguagem e, em alguns momentos, em linguagem erótica. O narrador é um homem atormentado, que tem as visões do seu passado recobradas na memória. Angústia é, portanto, a história contada após o abalo nervoso que o assassinato lhe provocara. Luís da Silva, o narrador de Angústia, ao fim da vida, busca na memória os eventos que possam esclarecer as causas da sua infelicidade, do noivado com sua vizinha, Marina, até a morte de Julião, em uma narrativa linear do passado para o presente. Respondendo, a alternativa correta é a E, pois está incorreta porque Luís não está no fim da vida, e a narrativa não é linear. Agora, para responder algumas perguntas dissertativas, é necessário ler o trecho da página 88 do livro. Assim, acabei de encalacrar-me. Marina recebeu os panos friamente, insensível ao sacrifício que eu fazia, aquela ingrata. Se eu não tivesse cataratas no entendimento, teria percebido logo que ela estava com a cabeça virada. Virada para um sujeito que podia pagar-lhe camisas de seda e meias de seda. Que valiam os tecidos grosseiros comprados ao velho Abraão ou Salomão, o tio de Moisés? Nem olhou os pobres trapos que ficaram em cima de uma cadeira esquecida. Questão 1. Substitua as expressões grifadas do fragmento sem alterar o sentido original.
Acabei de encalacrar-me. Se eu não tivesse cataratas no entendimento, que ela estava com a cabeça virada. Uma resposta possível seria: as expressões apresentadas podem ser substituídas respectivamente por: acabei de enredar-me. Se eu não tivesse o entendimento embaçado e que ela estava encantada com outros planos. Questão 2. Caracterize o narrador quanto à função social, o foco narrativo e o modo que se vê a si mesmo. Uma resposta possível seria: o narrador é Luiz da Silva, funcionário público e autor eventual de alguns artigos para a imprensa. O foco utilizado é o de primeira pessoa, portanto, Luiz da Silva não apenas fala dos outros, mas, sobretudo, fala de si. No texto apresentado, ele se vê um tanto ofendido e humilhado, em função de seus recursos quase nulos na concorrência amorosa. Aqui estão outras fontes para se aprofundar mais sobre a obra: um PDF da Escola Objetivo, um vídeo de Angústia Análise Literária do Brasil Escola e um podcast do Guia do Estudante. Essas são as referências. Enfim, obrigada pela atenção.